A voz de Deus, a minha voz, a voz do inimigo. O que são essas vozes? Do que se alimentam? Como falam? É isso que a gente vai ver hoje nesse vídeo. Eu vou ler no livro de João, capítulo 16, e o versículo 12, que diz assim: Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele o conduzirá a toda a verdade. E não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Uma coisa importante de você saber é que tudo que eu estou compartilhando aqui são aprendizados que eu tenho tido na minha caminhada com Deus. Isso não é de maneira nenhuma nenhum estudo profundo e teológico sobre a voz de Deus, mas são coisas que eu tenho aprendido e que têm feito diferença na minha vida. Então, a primeira coisa que eu acho muito importante que você precisa entender é que a voz de Deus é uma voz que fala dentro de você, que fala ao teu coração. É claro que Deus pode falar de uma forma mais física, numa voz audível aos nossos ouvidos, mas eu particularmente ainda não vivi, infelizmente, nenhuma experiência desse tipo. E para você entender essa voz que está dentro de você, existe uma coisa muito importante que eu preciso falar também. Eu não vou fazer um estudo muito profundo disso, mas eu só quero ressaltar que existe uma diferença muito grande entre você seguir uma religião e um conjunto de regras e você realmente entender a unidade perfeita da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua vida dentro de você. Quando você entende que o Espírito Santo mora dentro de você, provavelmente muita coisa ao seu redor vai mudar, inclusive, e o principal, a sua percepção sobre o reino e sobre todas as coisas aqui nesse mundo. Você precisa ter uma intimidade diferente com Deus, que não é preenchida somente com um conjunto de regras, com doutrinas que você faz. Está muito mais ligado ao quanto você busca Deus, ao quanto você reserva tempo a Ele. Eu falei que eu não ia me incomodar com a luz, mas confesso que essa luz diminuindo aqui tá me incomodando, mas tudo bem, vamos lá. Nossa, tá muito escuro agora. Bom, no outro vídeo eu falei disso, sobre o silêncio, e isso é um ponto que eu preciso realmente frisar novamente. Que não vai adiantar você querer ouvir a voz de Deus e não parar de ficar falando, de ficar pedindo, e não se colocar em silêncio para ouvir a voz dele. O silêncio é fundamental. Existem algumas outras vozes que podem aparecer enquanto você estiver nesse conflito, ou realmente tentando buscar esse ambiente de silêncio para ouvir a voz de Deus. Eu falo isso porque eu já tive algumas experiências onde eu fiquei tão ansiosa e aflita para entender a voz de Deus que eu acabei dando vazão a algumas outras vozes que não eram dele. Quando eu estava gravando o último vídeo sobre silêncio, teve um momento em que eu cortei a minha linha de raciocínio porque veio uma voz dentro de mim e disse assim: como você vai pregar isso se não é o que você está vivendo? O quanto você tem realmente... Deus, como é que eu vou pregar isso se não é o que eu estou vivendo, Deus? Só depois do vídeo editado que eu fui entender que aquela voz não vinha de Deus. Porque eu sabia que o que eu estava compartilhando com vocês era uma coisa que eu ainda estava aprendendo. Então não era um teatro ou uma falsidade que eu estava passando para vocês. Só que no momento da gravação eu aceitei aquela voz. E com isso, eu tirei um aprendizado muito grande. Que a voz de Deus não vai vir como um julgamento para a sua vida. Se você em algum momento estiver em silêncio tentando ouvir a voz de Deus e dentro de você alguma coisa te acusar, não dê vazão para essa voz. Repreenda essa voz diante de você, porque a voz de Deus ela vem como um ensinamento, ela constrange o seu pecado sim, só que não como um apontar de dedo. E essa voz de julgamento, normalmente ela é confundida com a nossa própria voz, e eu acho que é por isso que a gente dá tanta vazão para ela. E é por isso que você precisa entender a sua voz também. Normalmente a sua voz vai falar aquilo que é meio a razão daquele momento, sabe? É como se ela estivesse falando ou narrando o que está acontecendo. Um exemplo. Ah, eu tô aqui diante de Deus pra tentar ouvir a voz dele. É porque eu quero, eu preciso entender a voz de Deus. Ou algo do tipo, se concentra, respira, se aquieta. Normalmente a sua voz vai te dar instruções, vai meio que narrar o contexto que você tá passando ali naquele momento. E eu acho que tá aí o ponto de diferença entre a minha voz e a voz de Deus. A nossa voz ela é meio óbvia, meio narrativa, como eu falei. E a voz de Deus ela vem como uma coisa surpreendente. Algum ponto que você para se questionar e normalmente não pensaria nisso sozinho. E a voz de Deus ela traz frutos. No meu caso, quando eu escuto que eu já estou compartilhando coisas com Deus e Ele está me devolvendo tudo que eu compartilhei, eu já pego o meu caderno e começo a anotar esses nossos pensamentos. E é daí que vem a minha inspiração e criatividade para fazer todas as outras coisas, inclusive esses vídeos.
Ou se ela não vem como uma inspiração, normalmente eu percebo que Deus me induz a fazer alguma coisa. Ele coloca no meu coração, ó, tal pessoa tá precisando de uma oração ou de um abraço. Ora por ele. Ou, ó, sua atitude ali não foi legal, levanta e por que você não vai lá pedir perdão? Ó, não foi legal isso que você fez. Por que você não tenta fazer agora desse jeito? Ou, ó, você fez errado aqui, mas... Muito erro, né? Ele me direciona a tomar uma atitude e isso também é um fruto. E esse fruto você precisa valorizar. Porque não adianta nada você fazer todas essas coisas, entender qual que é a voz do inimigo, qual que é a tua voz, ouvir a voz de Deus, entender o direcionamento dele, entender alguma coisa que ele te pediu e simplesmente levantar daquele momento e não fazer, e não ser obediente. Porque você precisa valorizar essa voz tão perfeita e maravilhosa de Deus, e não simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. Uma outra coisa é que a voz de Deus é impossível de esquecer. Quando eu estava até anotando as coisas desse vídeo, eu já queria pegar a câmera e gravar. Porque eu tinha medo de esquecer tudo isso que ele tinha me falado. Eu estava tão admirada, tão cheia de vida com toda essa voz maravilhosa dele, que eu fiquei com medo de perder. E nesse exato momento o Espírito Santo falou ao meu coração: filha, você não vai esquecer o que eu te falei, porque essa é uma das características da minha voz. Não tem como esquecer. E a voz de Deus, ela traz pra gente muita paz. Mesmo que seja um momento difícil que você esteja passando, uma resposta dura de se ouvir, você sai com seu coração tranquilo, porque você sabe que Ele falou com você e que Ele tem o controle de todas as coisas. E a última coisa, é impossível você ouvir a voz de Deus e permanecer do mesmo jeito, sem ficar entusiasmado ou alegre, quando a gente entende que o Deus Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, para falar com a gente, se direciona a nós, realmente traz um outro dia pra gente, traz uma nova vida, uma vida em abundância. Então eu espero que esse vídeo possa ter te edificado, que você possa agora realmente querer ouvir mais a voz de Deus, querer estar mais na presença dele e ser a diferença que esse mundo tanto precisa. Gente, eu preciso assumir pra vocês uma coisa. Eu não sei como falar tchau nas câmeras. Na hora de falar tchau, eu fico com vergonha, mas é isso. Tchau.